Fala, alunos do Vem Diploma, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão aí? Como é que está essa caminhada rumo ao sucesso? Tudo na paz? Bom, galera, dando sequência aí aos nossos estudos, hoje nós vamos corrigir mais duas questões, a questão 37 e 38 da prova de 2018. A questão 37 vai falar, né, da Segunda Guerra e o pós-Segunda Guerra, da Guerra Fria. E a questão 38 vai falar da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que é uma passeata, né, de um setor conservador da sociedade que busca a deposição do presidente. Mas vamos com calma. Bom, pessoal, a Segunda Guerra ela vai começar em 39 e vai terminar em 45. O que vocês precisam entender? As causas dessa guerra foram as mesmas da Primeira Guerra. O imperialismo, busca por mercados consumidores, né, matérias-primas. Só que o que vai acontecer? Essa Segunda Guerra, além de ser uma guerra econômica, é uma guerra política. Né? Nós vamos ter ali algumas ideias de governo que vão se contrapor. De um lado nós vamos ter os regimes totalitários, né? Japão, Itália e Alemanha, que é o fascismo, o nazismo. Do outro nós vamos ter a União Soviética, que já passou, né, pela sua revolução e se tornou socialista, e temos os Estados Unidos, que é uma potência liberal capitalista. Bom, Estados Unidos e União Soviética, por terem um inimigo em comum, vão se unir, né, contra a Alemanha, a Itália e o Japão. Como essa guerra começa? Né? Hitler ele tinha a ideia do espaço vital, ele buscava, né, achar onde tivesse alguém de origem germânica, de origem ariana, ele buscava anexar aquele território. Então ele começa invadindo, né, a Tchecoslováquia, a Dinamarca, depois ele vai invadir a Polônia. Quando ele invade a Polônia, a Inglaterra e a França não aceitam essa invasão e declaram guerra a Hitler. Começa o conflito, né, e Hitler, com a sua, né, brilhante, né, vou falar brilhante, a estratégia, não a ideologia dele. Ele tinha uma tática de guerra relâmpago, que era atacar de madrugada os seus inimigos. Então Hitler estava avançando, ele estava a um dia de obter a vitória na Segunda Guerra, certo? Só que o que vai mudar o conflito? O general inverno, né, a gente pode brincar que a União Soviética, né, tem um frio de menos 50 graus. Então, depois de muitas batalhas ali, né, de muito conflito, Hitler já estava muito cansado, o exército de Hitler estava muito cansado. E quando eles menos esperaram, né, o exército soviético acabou fazendo um contra-ataque e começou a derrubar aquele exército nazista que até então era imbatível. Né? Inclusive, muitos achavam que o exército de Hitler eram de X-Men, né? Porque eles realmente foram devastando tudo. Hitler já tinha inclusive encomendado, né, o documentário da vitória. Só que o pessoal da União Soviética, né, os soviéticos, eles se uniram e através da tática de guerrilha, do general inverno, da tática de terra arrasada, né, que é destruir seu próprio território para não dar água ao inimigo, os soviéticos conseguiram reverter esse cenário da guerra e fazer com que Hitler caminhasse de volta para a Alemanha. Então o exército alemão estava recuando, o exército soviético atacando, até que no dia D os Estados Unidos e a Inglaterra se juntaram, né, com a União Soviética e atacaram a Alemanha, fazendo com que Hitler ficasse fragilizado. Só que quem vai dar o checkmate, quem vai fazer com que Hitler se suicide, né, é a União Soviética. Então até agora, quem está destruindo o nazismo não são os Estados Unidos, são a União Soviética, socialista. Então, o louro, né, a honra dessa vitória não pode ficar para a União Soviética. Os Estados Unidos precisavam mostrar sua força, porque agora o inimigo comum aos dois já foi derrotado. Então os Estados Unidos precisavam mostrar que a sua ideia de economia, que sua ideia de modelo era superior aos dos soviéticos. Então os Estados Unidos, para dar um checkmate na guerra, né, que agora está só no Pacífico, porque o Japão ainda não se rendeu, os Estados Unidos vão usar a Little Boy e a Fat May, que são as duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Então, a partir desse ataque, né, americano aos japoneses, a gente tem o fim da guerra. Então, o que a gente pode tirar de conclusão? A União Soviética foi lá e venceu Hitler, né? Deixou escancarado a sua força. Os Estados Unidos, para não ficar para trás, mostrou seu poder bélico, jogando as duas bombas atômicas. A partir daí, a gente tem o fim da Segunda Guerra, porém o início da Guerra Fria, com a disputa, né, político-ideológica
dessas duas potências vencedoras do segundo conflito mundial. De um lado, a União Soviética socialista, do outro, os Estados Unidos capitalistas, certo? Então, a gente vai ter a corrida nuclear, a gente vai ter a corrida espacial, da qual os americanos vão pisar na Lua, mas quem vai botar o primeiro satélite, né, é a União Soviética. Né? Quem já viu aqui os filmes do 007 vai entender um pouco do que eu estou falando, né? Porque inclusive isso foi verdade, né? Os espiões, os agentes secretos, eles existiram, porque a União Soviética queria mostrar ao mundo que era o melhor exemplo a ser seguido. Os Estados Unidos também tinham essa ideia de mostrar que o capitalismo era o melhor a ser seguido. Então vamos lá, questão 37. Os anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo da história do mundo. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. O constante confronto das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial na chamada Guerra Fria. O autor reconhece que as características fundamentais do período mencionado são... Pessoal, a gente acabou de entender que durante a Guerra Fria a gente tem uma disputa político-ideológica entre o socialismo soviético e o capitalismo americano. Então, o autor reconhece que a característica fundamental do período mencionado é a fragilidade dos países socialistas. Não, durante a Guerra Fria, a União Soviética era uma potência. Bipolaridade da economia mundial. Sim, pessoal, letra B, porque os Estados Unidos queriam mostrar que o liberalismo, o livre comércio, a iniciativa privada era o exemplo a ser seguido. Já a União Soviética não queria mostrar que o modelo ali estatal, sem os bens de produção serem particularizados, que o bem comum, que o bem de todos deveria ser o socialismo. Então a gente tem aí essas duas versões da economia, esses dois lados que refletem até hoje a nossa realidade. Então, alternativa correta da questão 37, letra B. Regionalização dos conflitos militares, não criação da Organização das Nações Unidas, foi depois da Segunda Guerra. Pessoal, o que vocês precisam entender também dessa Guerra Fria é que não vai haver um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Vai existir a Guerra do Vietnã, vai existir a Guerra da Coreia, que serão conflitos baseados nessa Guerra Fria, nessa guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Porém, os dois países não vão entrar em choque diretamente. Então, questão 37 aí, que trata da Segunda Guerra e o pós-Segunda Guerra, a Guerra Fria, alternativa correta, letra B. Bom, indo para a questão 38, que pega um pouco dessa história de Segunda Guerra refletida no Brasil. Do ano 1930 ao ano 1945, a gente teve na frente do nosso governo Vargas. Vargas ele era muito mais ligado ao nazismo do que aos Estados Unidos, tanto que ele aqui fez o Estado Novo, fez a censura, ele governou de maneira autoritária, ditatorial. Então ele era muito mais aliado, mais alinhado, na verdade, com o nazismo. Como o Brasil é quintal dos Estados Unidos, na hora de entrar na guerra, a gente acabou entrando ao lado dos Estados Unidos contra o nazismo. E a gente acabou de ver que quem vence a guerra são os Estados Unidos. Então era um contrassenso muito grande a gente manter Vargas, que lutou contra uma ditadura, e ele se perpetuar no poder enquanto ditador. Então ele sai em 45 do governo e a gente entra agora no Brasil, depois de 1945, no período liberal-democrático, que a gente vai ter Dutra, de 45 a 50, depois a gente tem Vargas, de 50 a 55, Vargas vai se suicidar, a gente tem JK, depois vem Jânio. O que acontece? Jânio, ele era um conservador, mas ele recebeu uma bomba econômica na cabeça, porque JK, para construir Brasília e para construir as rodovias, fez um monte de obra sem licitação, então muito dinheiro foi para debaixo do tapete, ou seja, muita corrupção. A nossa dívida ela aumentou demais, a ponto de nós não conseguirmos mais pegar dinheiro emprestado com o Fundo Monetário Internacional. Então, Jânio Quadros ele vai acabar renunciando, porque qual era a ideia de Jânio Quadros? Bom, eu vou renunciar, o meu vice João Goulart, que é da minha oposição, lembra que naquela época o presidente não trazia de arrasto o vice, então você tinha o presidente de uma chapa e o vice podia ser eleito por outra chapa.
Então, o vice Jânio Quadros, o presidente, perdão, Jânio Quadros, ele era de uma chapa e o vice dele era da oposição. Então, o Jânio Quadros, ele era conservador e o João Goulart era nacionalista. São duas vertentes totalmente opostas. Os conservadores mais ligados ao liberalismo e os conservadores mais ligados à esquerda. Então, Jânio, ele recebeu essa bomba na sua cabeça do governo de JK anterior. E ele não conseguia governar, porque todos os mecanismos financeiros estavam fechados para o Brasil. Então, o que Jânio se preocupou no seu governo? Ele teve uma peculiaridade, ele proibiu as pessoas de andarem de skate em São Paulo, ele determinou que não podia mais ter rinha de galo, ele determinou que as mulheres não podiam ir de biquíni para a praia. Por que vai ser essa marca o governo dele? Porque ele não tinha muita coisa que fazer, certo? Então, qual foi a jogada de Jânio? Ele falou, olha, eu vou renunciar, o povo não vai aceitar meu vice, porque o meu vice é comunista, eles vão pedir para eu voltar, quando eu voltar, eu governo do jeito que eu quero, certo? Só que o que aconteceu? Quando o Jânio falou, olha, eu vou renunciar, o povo virou e falou, vai com Deus. Então quem vai assumir é João Goulart, que era ligado ao Bloco Socialista. Só que o que acontece? Os setores conservadores do Brasil não vão aceitar João Goulart. Os governos, a sociedade conservadora, a ala conservadora do Brasil, vai pressionar e não vai aceitar que João Goulart assuma a presidência. Então, nesse período, a gente vai ter o parlamentarismo no Brasil, que significa o quê? Que João Goulart é o presidente, mas ele não pode governar. Quem governa é o parlamento, são os deputados, são os senadores. Isso iria acontecer até 1963. Em 63, seria feito um plebiscito, da qual a população iria escolher entre o presidencialismo, ou seja, entre João Goulart presidente, ou entre o parlamentarismo, da qual João Goulart não mandaria em nada. O povo decidiu e votou pelo presidencialismo, ou seja, João Goulart vai assumir a presidência do Brasil. Quando ele assume, João Goulart diz que não tem jeito. O Brasil, para crescer, precisa das reformas de base. O que seriam as reformas de base? Imposto progressivo. Por quê? Eu pago o mesmo imposto que o Eike Batista paga num saco de arroz. Por exemplo, se o saco de arroz custa R$5, R$3 é de imposto. Eu pago R$3 de imposto. E o Eike Batista também paga R$3 de imposto. Então o que João Goulart falou? Não, a gente tem que fazer um imposto progressivo. O rico paga mais imposto, o pobre paga menos imposto. O que João Goulart falou? Não adianta. A questão agrária no Brasil ela tem que ser acertada. Então faremos uma reforma agrária. Vamos investir na educação, vamos fazer uma reforma política. Só que ele fez esse discurso das reformas de base ali no Rio de Janeiro, na frente de todo mundo. E isso pareceu para os setores conservadores uma ideia de transformar o Brasil em socialista. Então, visando tirar João Goulart da presidência, os setores conservadores, aliados à Igreja Católica, se juntaram e fizeram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Foi o pretexto que serviu para os militares tirarem João Goulart do poder e iniciarem em 64 a ditadura brasileira, que vai de 64 a 88. Então, pessoal, questão 38 aí. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em março de 64, constituiu uma série de manifestações organizadas principalmente por setores do clero e por entidades feministas, em resposta ao comício realizado no Rio de Janeiro em 13 de março de 64, durante o qual João Goulart anunciou o seu programa de reformas de base. O evento descrito foi uma reação de parcela da sociedade que tinha como objetivo. Qual foi o objetivo dessa marcha? Foi tirar João Goulart do poder, foi legitimar os conservadores. Então, o evento descrito foi a reação da parcela da sociedade que tinha como objetivo conter os grupos guerrilheiros. Não, galera, os grupos guerrilheiros, eles virão para derrubar a ditadura. É o grande exemplo da Dilma, que roubava banco para comprar arma para tirar o governo. Criticar as propostas dos liberais? Não, os conservadores, eles eram liberais, eles eram ligados ao capital financeiro. Apoiar a deposição do presidente? Sim, essa marcha ela serviu para justificar, para legitimar a deposição de João Goulart do poder. João Goulart em 64 vai sair e vai se exilar no Uruguai. Então a opção correta da questão 38, alternativa à letra C. Diminuir as desigualdades sociais
Não, a marcha não tinha esse intuito. Então, a questão 38 da prova de 2018, alternativa correta, letra C. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Tamo junto, curte, compartilha, divulga, faz viralizar que as coisas vão acontecer. Grande beijo, grande abraço, tamo junto, valeu, tchau, tchau.